Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. No caso aqui, ele aceitou o legalismo, né? É o que estava acontecendo aqui, essa situação em que eles dissimulavam, né? Eles se comportavam diante de Paulo de uma forma e diante de Pedro de outra forma. Diante de Paulo eles se afastavam, né? Queriam estar debaixo da graça, mas diante de Pedro eles se apartavam dos gentios, porque eles queriam seguir o legalismo. E muita gente faz isso, né? Na nossa época. Mas quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, nascidos em Israel, da descendência de Abraão, da descendência das 12 tribos de Israel, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, judeus por natureza circuncisos, né? Praticavam a circuncisão que foi estabelecida em Abraão, lá no 8º dia, cortava-se a pele do prepúcio dos meninos, né? No 8º dia de vida. Então era uma tradição e era uma instituição judaica, né? Mas isso no mundo espiritual tem muito a ver. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, o homem não é justificado por qualquer coisa que ele possa fazer, porque nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas procurando ser justificados em Cristo, fomos também nós mesmos achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Na mesma sequência do capítulo 1 e 2 aqui de Gálatas, todo aquele que se justifica por métodos, ou quando você se aproxima de Deus tendo uma receita pronta, alguém vem te dar uma receita,
O que eu preciso para ser aceito em Deus? Eu, na verdade, eu não preciso nada. Eu preciso é crer que Cristo já fez tudo por mim. Por isso que na cruz ele disse: tudo está feito, tudo está consumado, tudo já está estabelecido. Então não há mais o que ser feito. Mas há pessoas, através dos meios religiosos, acham que serão justificados e recebem dos seus líderes receitas prontas. Esse é o que você tem que fazer para ser aceito e ser justificado. Pessoas que agem dessa forma, elas estão anulando a graça de Deus. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, para que eles vivam nesse mundo uma vida justa, íntegra, reta e um viver piedoso na fé. É isso que o Evangelho veio trazer. O Evangelho, através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ele estabelece um acesso a Deus por sua graça, não por obras de homens, não por ritos, não por mandamentos de homens. E hoje os homens nos instituem tantos mandamentos que nós devemos seguir para sermos aceitos e justificados. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu vivo para Deus, eu não vivo para as obras. Porque ninguém é justificado por obras. Eu vivo para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, eu vivo pela fé em Jesus, eu vivo pela fé no ensino de Jesus, naquilo que Jesus ensina, no ensino do Evangelho. Esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, a si mesmo se entregou por mim, não anulando a graça de Deus, pois se a justiça é mediante algo que eu possa fazer para me tornar melhor, eu anulei aquilo que Cristo fez. Tem um texto de Hebreus que fala que nós não devemos crucificar Jesus de novo. Quando você estabelece a lei para justificação, quando você estabelece seguir um conjunto de regras para ser aceito, você anulou a graça de Deus. A pessoa cai da graça. Como eu disse outro dia, esse texto de Gálatas, ele é um remédio, é uma vacina contra o legalismo. E nós todos somos oriundos de locais legalistas. A maioria do evangelho hoje pregado é um evangelho legalista, que ele não está baseado em graça. E você crer que é aceito. Isso é uma grande dificuldade para um legalista, crer que é aceito. Ele sempre acha que precisa fazer algo. Isso é um ensino terrível na mente da pessoa, que ele provoca um estrago na mente. Ele cria fortaleza, ele cria sofisma, ele cria altivez, ele cria um espírito que se levanta contra o próprio Evangelho, contra a própria palavra de Jesus. Então é muito perigoso. E esse texto de Gálatas, ele traz um remédio. Tanto que ele começa aqui no capítulo 3, no versículo 1, dizendo: ó Gálatas insensatos. Isso pode ser um texto para os nossos dias. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado?
Quem colocou esse tipo de ensino na sua vida? Sendo que você sabe que Cristo morreu por nós, Ele fez um sacrifício perfeito. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tão insensatos que, começando no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então quem pratica o legalismo anda na carne, porque não está baseado na graça, está baseado em um escrito de dívida que já foi cravado na cruz. O escrito de dívida que constava de mandamentos. Colossenses 2,14 diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de mandamentos, né? E pegou todas as nossas dívidas e cravou na cruz. Então, quando eu creio que está feito, que está estabelecido, eu não ando mais procurando me justificar por procedimentos, por legalismo. E ele diz assim: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, nas regras, nos métodos. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que traz o Espírito de graça, aquele que traz para dentro de nós o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho, ele fez isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pela fé. É pela fé que somos justificados. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque Abraão não cumpria nenhum tipo de mandamento. Ele estava lá em Ur dos Caldeus. Deus falou do seu espírito, Deus falou da sua mente, Deus falou no seu interior: sai desse lugar, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te engrandecer, fazer de você uma grande nação. E ele creu. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, mostrou anteriormente a Abraão o Evangelho: em ti serão abençoados todos os povos. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele creu. Quem crê no Evangelho é justificado por fé. Quem crê no Evangelho é justificado diante de Deus. Quem crê em Jesus é justificado, e acabou. De modo que os da fé são abençoados também com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. 4 vezes esse texto está escrito na Bíblia. Está escrito aqui em Gálatas, capítulo 3, está escrito lá no capítulo 1 de Romanos, está escrito lá no capítulo 10 de Hebreus, Abacuque capítulo 2. O justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Ninguém pode ser justificado por obras, e sim por fé. É quando eu creio. Simples assim.
É evidente que pela lei ninguém é justificado. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Então quem observa preceito de lei e tenta ser justificado por lei, tem que viver por lei. E é claro que ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. O único que cumpriu integralmente a lei foi Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não nasceu do pecado. Jesus foi, depois de 4.000 anos, Jesus foi o primeiro ser humano nascido vivo no Espírito. Foi o primeiro ser humano nascido no Espírito. Porque ele não nasceu de homens, ele nasceu do Espírito. Foi gerado no útero de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Mas hoje esse milagre acontece em nós. Quando nós cremos no Evangelho, nós nascemos de novo. Aí nós nascemos de Deus, nós nascemos do Espírito. É o mesmo milagre. Só que nós temos que lidar com o velho homem e lidar com a nova natureza, presente em nós todos os dias. Olha só, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo homem que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito prometido é a consciência da justificação. Quando você crê e recebe o Espírito de Deus, você tem a consciência do Evangelho em você. Você tem a consciência de que é justificado em Cristo. Por isso que quando você se aproxima de Deus por regras, você não tem consciência de justificação. Porque você sempre vai achar que está devendo alguma coisa. Você sempre vai achar que precisa fazer algo mais. Você sempre vai achar que é pecador. Mas pela graça é diferente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que derrama isso sobre nós. Não é por mérito, por isso que é por graça. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, que não é por mérito, é por graça. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. E digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois de Abraão, no caso, é disso que ele está se referindo aqui, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei, então? Foi adicionada por causa das transgressões, porque eles tinham o Espírito morto, eles não tinham o Espírito Santo,
E eles precisavam de um condutor, de um aio, de alguém que os conduzisse até a graça. A razão da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. A lei foi dada até que o descendente viesse, que é Cristo. Hoje nós não estamos mais debaixo de lei, porque Cristo veio e estabeleceu um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de novidade de vida. Hoje, debaixo da graça, nós andamos em novidade de vida. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas na verdade você sabe que a lei não dá vida a ninguém. Onde a lei é estabelecida, você chega ao conhecimento do pecado através da lei. Pela lei você conhece o pecado e você descobre que está morto. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A Escritura, o Velho Testamento, encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Porque em Jesus não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem branco, nem preto, nem escravo, nem livre. Tudo é um só. Em Cristo não tem homem nem mulher. Foi tudo encerrado debaixo do pecado, para que vindo Cristo estabelecesse uma coisa só. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé de futuro que haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu como um condutor, um aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que é o batismo de Cristo? É a fé em Cristo, é a justificação por fé. Aquele que crê em Jesus é revestido dele. Dissarte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Amém. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros em Cristo. Estamos ligados em Cristo pela fé, por sua graça, por seu pela obra consumada no Calvário, pela obra de substituição. No meu lugar, Jesus foi, para que eu estivesse no lugar dele. Ele tomou o que era meu e me deu o que era seu. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. O que era para mim fazer, ele fez. Ele tomou a minha humanidade, se tornou o que eu era, para que eu fosse por fé o que ele é. Em Cristo Jesus nós somos uma nova raça. Vós sois
raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as verdades do Evangelho, as novas do Evangelho. Anuncieis que Cristo estava naquela obra do Calvário, nos reconciliando com Deus, nos aproximando de Deus. Tudo isso em Cristo Jesus. Tudo por essa obra do Calvário. Tudo pelo amor de Deus. Então, de tudo que falamos, nós precisamos crer, continuar crendo, continuar caminhando em fé, recebendo a palavra, recebendo o Evangelho, se envolvendo no amor de Deus, se envolvendo na graça de Deus, independente do que os outros falem, independente da religiosidade que os outros vivem. Você precisa crer em Jesus. O importante é que nós recebamos esse Espírito. Como Paulo diz aqui aos Gálatas, dizendo assim, que aquele que nos concede o Espírito que opera milagres entre nós, ele não faz por obras e mandamentos humanos, por obras de lei, mas sim pela pregação da fé. E a pregação da fé é o Evangelho. É através do Evangelho que nós somos estabelecidos em Deus. É através do Evangelho que a nossa vida é transformada. Porque o Evangelho é poder. O Evangelho é poder de transformação. E essa vida que nós vivemos agora, como Paulo disse aqui, mediante a própria lei, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, crendo no Evangelho, caminhando no Evangelho, seguindo Jesus. Somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Você é discípulo de Jesus. Prossigamos em fé. Prossigamos na graça de Deus. Não caiamos na armadilha de pensar dentro de nós que eu preciso fazer algo para melhorar minha condição. Eu preciso crer no Evangelho, apenas isso. Quando eu creio, eu estou justificado. Não por minha força, porque muitas pessoas que andam em legalismo são pessoas frustradas. Frustradas. Eu digo categoricamente, não há nada que a gente possa fazer para melhorar a nossa condição. Apenas crer em Jesus, saber que Ele fez tudo por nós. Isso muda o nosso interior. Isso traz a operação do Espírito Santo dentro de nós. Isso traz a operação da fé dentro de nós. E a operação da fé e do Evangelho dentro de nós, e a operação do próprio Espírito de Jesus, do Espírito Santo dentro de nós, ela faz com que onde o pecado está, a graça de Deus, ela seja abundante e nos limpa, e traz descanso, e traz paz, traz segurança, traz sossego. Agora, como Paulo diz lá em Romanos, nós iremos pecar porque estamos debaixo da graça? Claro que não, porque onde abundou o pecado, a graça de Deus superabunda. E eu não vou pecar porque quero pecar. Quanto mais consciência da graça e da justificação da fé que nós temos, mais nós nos livramos do pecado. Amém? Era isso.